meus irmãos. Graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem, gente? Amém. Glória a Deus. Eu não ia falar nada, né? Mas o pastor Vinícius começou. Eu vou ficar quieto. Estamos atrás, então tem que ficar quieto. Gente, que alegria poder voltar aqui, poder compartilhar algo com vocês. Como o pastor Vinícius acabou de mencionar, eu sou pastor da Aliança Church em Londres, uma igreja estabelecida naquela cidade há 22 anos. Na realidade, meu pai iniciou esse trabalho e no final de 2016 eu assumi como pastor sênior dessa igreja, em um momento bastante conturbado da minha vida, mas Deus sabe coisas que a gente não sabe, né? Os caminhos de Deus estão acima dos nossos, os pensamentos dele estão acima dos nossos. E quando eu assumi a igreja em 2016, a gente passava por um momento de grande dificuldade, tínhamos aproximadamente 50 pessoas, e meu pai disse que Deus tinha uma visão, mas que ele não tinha força suficiente para poder avançar com essa visão, e aí Deus colocou no coração dele para que eu assumisse. Estamos lá desde então, 2019, passamos por alguns momentos de mudanças. 2021, infelizmente, o Senhor levou meu pai na época do Covid. Meu amigo, o pastor Mac, que me ajudava lá durante 3 anos, voltou para o Brasil. E foi um momento de muita incerteza, um momento de muita incerteza do que seria o futuro. Mas uma coisa eu tinha convicção, de que Deus tinha chamado, de que Deus tinha um propósito sobre aquele lugar. E de 2021, nós tínhamos 180 pessoas. Deus começou a fazer um mover sobrenatural naquele lugar. E para compartilhar com vocês, como o pastor Vinícius disse, para a honra e glória do Senhor Jesus, para que o nome dele seja glorificado. Dia 1º de dezembro agora, no meio do inverno, a gente não tem templo próprio, nós vamos fazer um batismo do lado de fora da escola que a gente se reúne. Vamos batizar 60 pessoas. É o 3º batismo esse ano, e a igreja saiu de 180 pessoas para quase 1.000 pessoas, é o que a gente tem hoje. Então, o dia que você for visitar em Londres, vai lá passear e vai lá conhecer a gente. Você já está marcado, varão. Já está marcado. É uma alegria, né, poder estar junto com o pastor Vinícius, pastora Érica. Eles são, gente, é elegância, né? Não tem como. Essa igreja é bonita porque a igreja é a cara dos pastores. Então, quanto mais bonitos os pastores de vocês andarem e forem, mais, irmão, mais vocês serão, né? Todos os pastores aqui da Emaús, uma alegria rever vocês. Também conhecer aqui o pastor Evandro, também. Olha o estilo, né? É muito estiloso. Gente, eu queria, assim, sabe, um dia ser estiloso, assim, mas eu acho que eu não dou conta desse negócio, não. Mas Deus vai ter graça, Deus vai dar graça. Também uma alegria poder hoje estar aqui, conhecer a família do pastor Fabiano, que é o nosso pastor de jovens, né? A nossa irmã Deucilene, eu acho que é isso mesmo, né? O Flávio, o irmão, a Ludmila, se não me engano. Deus abençoe vocês, obrigado por terem vindo aqui, e é uma alegria. O pastor Fabiano hoje é o pastor de jovens nosso, é um dos meus braços direitos lá, e eles fizeram questão de vir aqui nos prestigiar nessa manhã, e muito obrigado, viu? Me senti muito honrado. Amém? Gente, vamos fazer uma leitura. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao 11. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com você de uma forma rápida. A gente não vai demorar, a gente já está avançado aqui, mas eu preciso deixar para você algo que Deus colocou no meu coração. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao 11. O pessoal projeta, eu leio. Então projeta para a gente aí, se tiver a versão NVI, fica melhor ainda, não sei se dá para trocar as versões. Obrigado, vocês são, o povo aqui é rápido, eficiente, glória a Deus. Olha o que diz o texto: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Papai e mamãe amam esse versículo aqui, para virar para o menino e falar assim, tá vendo? A Bíblia está mandando você se submeter, se sujeitar. Estou errado? Isso só acontece lá em casa, né? Tá certo. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Coloca um pouquinho, espera um pouquinho, olha para alguém que está ao seu lado e fala assim, ó, não é só você que sofre. Fala aí, agora fala para o outro lado, não é só você que sofre. Porque na igreja tem uma síndrome das pessoas achar que só elas que sofrem. Tem algumas pessoas, isso tem demais lá em Londres, aqui na Emaús não tem ninguém que tem esse problema, só lá em Londres. Vamos lá, próximo versículo. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja a glória, a Ele seja o poder pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Alguém pode dizer amém comigo? Amém, glória a Deus. Esse texto, ele é bastante explicativo. E ele por si só já nos abençoa de uma maneira muito especial. Eu me lembro que, quando eu era mais novo, adolescente, eu tinha mais ou menos 15 anos, meu pai, pastor da Assembleia de Deus, foi transferido para cuidar de uma igreja lá no Conjunto Veracruz 2, aqui em Goiânia. E eu me lembro que em 1998, nós começamos um trabalho na época, diferente de tudo, né? Totalmente diferente. Esse trabalho chamava Louvor das Férias. Era um louvor organizado pelos jovens somente no período de férias escolares. Então ele acontecia no mês de dezembro, janeiro e no mês de julho. E era feito toda segunda-feira. Eu me lembro quando nós começamos esse culto, em 1998, o primeiro culto tinha 30 pessoas, 30 jovens. Quando nós terminamos esse culto em 2002, pouco antes da gente se mudar para Londres, nós não sabíamos ainda que a gente ia mudar para Londres, porque a mudança para Londres aconteceu em uma semana, a decisão, o convite, meu pai decidir, foi algo assim, surreal, mesmo direção de Deus. Mas em julho de 2002 nós fizemos o último, tinha mais de 600 jovens na igreja. Nós ganhamos quase todos os traficantes do bairro do Veracruz para Jesus naquela época. Foi um mover sobrenatural. Eu me lembro que quando terminou aquele culto, vinha ônibus, pastor, de outras igrejas, parava lá na porta, descia aquele monte de jovem, a igreja cabia 300 pessoas, tinha gente que ficava nas janelas, né? Aquele modelo vitrô que você abria assim, fazia assim, e o povo lá assim, para poder participar daquilo. E muito interessante que a gente estava extasiado por tudo que estava acontecendo. E quando terminou o culto, eu saindo da igreja numa alegria, nós tínhamos lá na nossa igreja a irmã Ana, era aquela irmãzinha do circo de oração, do coquinha, aquela que quando você passa perto dela, ela já começa, você já fica assim, lá vem coisa boa. E a irmã Ana chegou em mim e falou assim, Éder, eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu falei assim, amém, filho de pastor desde que nasci, né, você vai receber uma palavra profética. Ela começou a falar, Deus vai te levar a muitos lugares. Deus vai colocar você em posições de honra. Deus vai levar você em lugares altos. Eu falei assim, gente, você é um cantor famoso. Por quê? Porque o meu sonho era ser cantor, eu não queria ser pastor. Pastor era a última opção da minha vida. Por quê? Porque pastor sofre demais, irmão. Eu vi o meu pai sofrendo, então eu não queria aquilo para a minha vida. Eu falava, eu quero qualquer outra coisa, menos isso. Quando ela começou a falar que eu ia ser colocado em posições altas, eu falei assim, gente, eu vou rodar o mundo. Eu vou virar para o Vinícius e falar assim, 5 toalhinhas, 3 maçãs, Red Bull, água, 5 graus. Eu falei, vou ser desse, vou dar autógrafo, vou andar com segurança. Eu pensei já na hora. E ela entregando a palavra. De repente ela fala assim, você vai ser um pastor abençoado e usado por Deus. Quase que eu olhei para Jesus e falei assim, Jesus, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Porque eu não queria ser pastor. Só que eu abaixei a cabeça e fiquei caladinho. Porque às vezes quando Deus está entregando uma palavra para a gente, quando é algo que a gente agrada, a gente fala assim, eu recebo, eu tomo posse. Mas quando é algo que te confronta, você já quer repreender. Só que Deus nunca fala aquilo que você quer escutar, Ele fala aquilo que você precisa ouvir. Passou assim uns 30 segundos, a irmã Ana regalou os olhos, profeta, me deu um tapa no peito, que a mão dela ficou uns 5 dias marcada no meu peito, eu era magrinho. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo com a irmã Ana? Ela olhou para mim, botou o dedo na minha cara e falou assim,
cuidado, porque quanto mais alto você subir, maior pode ser o seu tombo. Eu falei, mas que profecia é essa, gente? Ela olhou para mim e falou assim, o diabo, ele não gosta de você. Eu fiquei pensando, por que a Ana está falando que o diabo não gosta de mim? Porque eu vou ser um pastor? Porque eu vou ser alguém abençoado, usado por Deus? Não, na realidade. A partir do momento em que você entrega a sua vida para Jesus, que você se torna um seguidor de Jesus, passa a ter um alvo na sua vida e você passa a ser constantemente atacado. Lá em Londres, eu tive a oportunidade de compartilhar isso com o pastor Vinícius, mas ele não teve a oportunidade de pregar no nosso culto da quarta-feira. Mas o nosso culto de quarta-feira, eu chamo o culto, é a quarta sobrenatural, mas para os amigos, eu falo que é o culto da curva de rio. Só tem tranqueira no culto, é prostituta, homossexual, travesti, é tudo quanto é tipo de pessoas que você pensar, mas é o culto que mais tem salvação. É o culto que as pessoas mais aceitam Jesus, é o culto que a atmosfera do culto ele é totalmente diferente. E a maioria dessas pessoas, inclusive a gente já tem pessoas que foram libertas da prática da homossexualidade. Eu podia contar vários testemunhos aqui, mas hoje o tempo não permite. Mas essas pessoas, às vezes, da prostituição, chegam na gente e falam assim, depois de um tempo já na caminhada, e falam assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor, porque eu tô passando por umas coisas que parece que quando eu estava no mundo eu não passava. Eu não era atacado desse jeito. Eu falo, claro! O diabo, ele vai te atacar, por quê? Porque antes você estava afundado no lamaçal do pecado, antes você pertencia às trevas, mas agora ele te transportou para o reino do seu filho, agora você é uma nova criatura, o diabo vai te atacar. E às vezes nós sentimos como se nós estivéssemos sendo atacados, e aqui o apóstolo Pedro está escrevendo para uma igreja que está sofrendo um ataque violento na mão de um imperador maluco chamado Nero, que pegavam cristãos como eu e você, colocavam em postes, jogava, querosene, punha fogo para servir como iluminação pública. E aí Pedro está falando para essa igreja, vocês estão sendo atacados, mas fica tranquilo, vocês vão sofrer um pouquinho, mas vai passar. Agora, o interessante é que ele vai falar no versículo 8, a respeito de um nosso adversário que nos ataca. E quando ele fala desse adversário, o mais interessante eu quero que você fale para alguém, vira para alguém e fala assim, olha, fica tranquilo, que não é um ataque surpresa. Ó, pastor, aí você está se contradizendo. Por quê? O diabo, ele não está atrás de uma moita, esperando um cristão passar, para que quando o cristão passar, ele está assim, lá vem ele, agora eu vou pegar, igual aquele menininho, nós é mal, eu sou mal também, o diabo está pensando, aí você vai passar, o diabo pula em frente de você e, te peguei. Não é assim. O texto fala que ele está ao nosso, fazendo o quê? Bramando, rugindo, fazendo barulho. Ele está avisando para você, olha, eu estou aqui. O problema que nós somos atacados, muitas vezes que nós deixamos ele nos atacar, é porque aquilo que o apóstolo Pedro diz um pouquinho antes, nós estamos deixando de ser vigilantes. Ele fala assim, vigiem, porque o vosso adversário está ao seu derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. Agora vamos imaginar, eu tenho 44 anos, e eu me lembro que nós moramos em algumas cidades do interior de Goiás. Eu não sei se você lembra antigamente, quando o circo ficava viajando de cidade em cidade. O circo chegava na cidade. Alguém lembra disso, circo? E alguém lembra que alguns desses circos tinham uns leões enjaulados? Alguém lembra disso ou é só eu? O resto não sabe do que eu estou falando. Hoje não pode, é direitos dos animais, não pode carregar mais leão, que não sei o quê. Mas na minha época podia. E pensa num trem que fedia, era o tal do leão enjaulado. Era muita carniça. Agora vamos comigo aqui, eu gosto de fazer isso aqui, você vai viajar comigo na maionese, Hellmann's Airlines. Aqui na frente da Emaús tem um lote vazio da prefeitura. Eu estou o quê? Imaginando, tá? Não é real não, pelo amor de Deus. E aí muda um circo para cá. O circo se estabelece e o dia de começar os espetáculos do circo é hoje, domingo de manhã. E aí o tratador pela manhã vai lá tratar do leão, dá uma comidinha para o leão para poder se apresentar, que senão fica difícil, o leão não pode estar com fome. Só que na hora de dar lá a picanha para o leão, o tratador esqueceu o celular lá na cabine, a esposa dele está lá destravada, ele largou a cela aberta e correu para pegar o celular. O leão saiu e escutou o pessoal cantando umas músicas diferentes aqui na Emaús, e de repente o leão chega ali na porta.
Aí os irmãos porteiros, achando que é um visitante, abre a bendita da porta e dá de cara com o leão. Como que é o nome da senhora, irmã? Fala aí o seu nome. Hã? Melanie. Delane. A irmã Delane, olha lá, igualzinho a porta abriu lá. Olha lá, desse jeito. A irmã Delane abriu a porta e é o leão. O que você acha que ia acontecer? Quantos acham que a irmã Delane ia falar para vocês correrem, sair correndo? Ou quantos de vocês acham que ela só ia passar correndo e ninguém ia entender nada? Quem acha que é a segunda opção, levanta a mão. Quem acha que ela ia avisar para vocês e mandar vocês correr, levanta a mão. Irmã Delane, ninguém aqui na igreja confia na senhora, tá? O pessoal não confia em você. Eu também acho que ela ia correr. Eu também acho que a hora que ela visse o leão, ela ia sair, largar a porta e falar assim, ela ia correr gritando, mas ela ia correr. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que você dá de frente com um leão, ou que você estiver a princípio de ser atacado, pronto para ser atacado, a primeira reação humana, lógica, é corre. Diante do desafio que o pastor Vinícius está colocando diante da igreja, nós vamos ter que construir quase 500 metros quadrados de área aqui na igreja para melhorar a estrutura para os kids, a estrutura de administração e para os pastores fazerem atendimentos e outras coisas. A primeira coisa que tem é R$1 milhão. Não, sai fora, estou fora. A primeira coisa quando se fala assim, o meu casamento está ruim, eu não estou conseguindo, a igreja não está legal, a primeira reação é, vou vazar, estou fora, vou correr. Porque essa é a nossa reação. Está na igreja, está se sentindo atacado, vou correr. Está no casamento, não está dando legal, vou correr. As coisas não estão dando certo na sua empresa, vou correr. A obra é muito cara, vou correr. Mas o apóstolo Pedro disse o seguinte: resisti firmes em fé. Porque quem resiste, mesmo depois de um tempo sofrendo, mesmo Deus permite com que você seja fortalecido e colocado sobre firmes alicerces. Ele não te deixa morrer, ele prevalece sobre a sua vida. Fica firme. É muita coragem você fazer uma obra dessa aqui. Mas ele mesmo disse, pouco a pouco um legado está sendo construído. Mas a intenção ou a primeira reação é, eu vou correr. É muito para a gente, é muito pesado. Mas resistir firmes em fé. Porque o Deus da graça que te chamou também, que Ele mesmo te chamou, Ele vai te fazer prevalecer. E Ele vai colocar os seus pés sobre firmes fundamentos. Por quê? Porque a Ele seja o poder e a glória para todo sempre. É esse Deus que está falando para você resistir firme em fé. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim, não é para você fugir, não é para você correr, é para você resistir firme em fé. Agora, o apóstolo Pedro, ele está falando para uma igreja que não sabe do amanhã, Álvaro. Parabéns pelo bebezinho, estou acompanhando lá. Uma igreja que não sabe do amanhã. Uma igreja que está sofrendo, que não sabe o que vai acontecer depois. Por isso que o apóstolo Pedro fala, ele cita lá no versículo 7, uma palavrinha mágica, chamada, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançar sobre ele a nossa ansiedade. Por que o apóstolo Pedro está mencionando essa palavra? Porque a igreja que ele está se referindo é uma igreja que não sabe sobre o amanhã. E a ansiedade é a sua incerteza sobre o amanhã. É você não saber se amanhã você vai ter. É não saber o que vai acontecer sobre o seu amanhã. Mas eu vim te dar uma boa notícia e dizer para você que do seu amanhã Deus já cuidou. Está tudo pronto, está tudo preparado. Não se preocupe. Agora o apóstolo Pedro está falando. Ao mesmo tempo que o apóstolo Pedro fala, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, no versículo 6 ele fala assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E eu quero falar a respeito dessa poderosa mão de Deus. 3 representações da mão de Deus. Eu podia ter várias, mas eu escolhi 3 para poder compartilhar com vocês nessa manhã. 3 representações da mão de Deus, na ótica e na visão do apóstolo Pedro. Porque é ele que está escrevendo, e ele está falando assim, olha, se humilhe debaixo dessa potente mão de Deus, porque essa mão de Deus, ela tem algumas representatividades na nossa vida. Primeira representação da mão de Deus, fala comigo assim, a mão de Deus representa o plano de Deus. O apóstolo Pedro está escrevendo isso, por quê? Porque o apóstolo Pedro viu o maior plano sendo estabelecido na terra. Jesus disse para os seus discípulos, aquele que me vê também vê ao Pai. Então o apóstolo Pedro está se referindo à mão de Deus como um plano de Deus. Em 2016, quando eu voltei para a Inglaterra,
Eu estava aqui no Brasil um período de 3 anos. Eu tinha gravado um CD, achava que ia ser, falei para vocês, achava que ia ser cantor. E 3 anos, quando tudo estava começando a acontecer, meu pai me chama para voltar. E quando eu voltei, depois de muita oração, a igreja não tinha condições de me dar um salário, a igreja não tinha condições de me manter, porque a igreja só tinha condições de manter o meu pai. E eu tive que trabalhar, e eu arrumei um emprego numa empresa de um amigo meu, que trabalhava e prestava serviços para a Amazon. E a área que ele prestava serviço era uma área que chama Amazon Fresh, que é compras essenciais de supermercado. O cara entra lá no aplicativo, fazia compra de coisas essenciais, e a gente fazia essas entregas. E pelo fato de eu trabalhar muito, e eu morava totalmente oposto do depósito, era 1 hora de van do depósito para a minha casa. Quando eu pegava o período noturno, o controller lá que fazia a logística, ele já colocava uma rota no caminho da minha casa, para quando eu terminasse eu voltasse para casa. E nesse caminho ele sempre colocava para mim fazer entregas em um bairro lá em Londres chamado Stamford Hill, que fica no norte de Londres. Eu moro no noroeste. E naquela época, em 2016, não tinha-se muitas contas do Amazon Fresh. E o bairro de Stamford Hill ele é predominantemente habitado por judeus. São 2 bairros em Londres que são habitados por judeus, uma grande concentração de judeus. É Stamford Hill e Golders Green, que é perto da minha casa. Mas esse Stamford Hill, a particularidade é que tem muito mais judeus nesse lugar. E nesse dia eu fui fazer essa entrega, era a última entrega. Esse cara tinha comprado muita coisa, inclusive engradados de água, né, daquelas de 6 garrafas de água. Então ele tinha comprado uns 6 ou 10 daquele, e mais um monte de compra. E eu fui parar na porta da casa dele, não tinha mais vaga de estacionamento, estava tudo cheio. Eu tive que parar umas 2 quadras para frente. E estava chovendo, o que a gente chama lá em Londres de snow shower, que não é essa água que cai assim, ela cai em forma meia que congelada, ela é congelada e molha, é um negócio muito doido. E a temperatura estava agradável, igual em Goiânia, estava menos 2 graus. Parei 2 quadras na frente. Eu não estava com capa de chuva, eu estava só com uma jumper, porque eu estava dentro da van o tempo todo lugar que eu parava na porta do cliente. Comecei a fazer as entregas. E leva 1, e leva 2, e eu comecei a ficar molhado. Irmão, e a pior coisa é quando a água desce aqui pela nuca aqui. É horrível, irmão. E eu carregando os negócios e colocando em algo lá em Londres, que eles chamam, na frente das casas, tem um pequeno alpendrezinho que chama de porch. P-O-R-C-H. E aí eu abri a porta, você coloca, que é justamente para isso, para quando você vai visitar alguém, você entra para se esconder da chuva, aperta a campainha, até a pessoa te atender. E eu fui colocando. Quando eu terminei de colocar todas as compras, eu apertei a campainha do cara, um rapaz muito elegante, assim, parecendo o pastor Vinícius, abriu a porta e pegou as coisas, começou a colocar para dentro, e eu ajudando ele, e a gente não entra, você não pode entrar na casa da pessoa. E eu só punha aqui, a divisa da porta estava aqui, eu só punha aqui, ia pegando aqui, colocando aqui, e ele passando para trás da porta. Quando nós terminamos de entregar tudo, ele olhou para mim e falou assim, entra, eu vou pegar uma toalha para você enxugar, e vou fazer um tea para você, que é um chá. Mas o chá é muito ruim, irmão, é muito ruim. Alguém aqui já morou na Inglaterra? Você já morou lá? Você gostava de chá? Aí, mais um, tá? Estou falando para vocês aqui, é muito ruim. É um chá e eles põem leite, aquele que fica, é um negócio horrível. Aí eu falei para ele, falei assim, ó, o tea eu não quero, mas a toalha eu aceito. Aí ele falou, entra. Quando eu entrei, pastor Vinícius, na sala do cara, era uma sala linda. E eu percebi que ele era judeu. Ele não estava usando o kippah na hora que ele abriu a porta. E eu percebi que ele era judeu, uma sala total decorada, uma coisa mais linda. Aí ele veio com a toalha, eu comecei a me secar, ele olhou para mim e falou assim, serviço difícil seu. Eu falei, serviço difícil. Mas a mão de Deus vai me tirar desse serviço. Ele olhou e falou assim, a mão de Deus? Você acredita em Deus? Eu falei, acredito. E aí a minha maior besteira, eu fui dar uma carteirada nele. Olhei para ele e falei assim, eu sou pastor. Ele falou, você é pastor de igreja? Eu falei, sou. Aí ele olhou para mim e falou assim, que legal. Eu sou o rabino daquela sinagoga que fica aqui atrás, ali na praça, ali atrás. Aí eu olhei para ele e falei assim, meu pai me instruiu que quando você estiver perto de alguém que saiba mais que você, cala a sua boca e só ouve. Nós ficamos 2 minutos olhando um para a cara do outro, Depois de 2 minutos, ele olhou para mim e falou assim, você falou alguma coisa interessante, a mão de Deus, né? Eu falei, Ele olhou para mim e falou assim, você sabe o que a mão de Deus representa para nós judeus? Eu falei, não. Fala, varão, solta tudo que eu quero aprender. Aí ele falou assim, para nós a mão de Deus representa o plano de Deus. Porque foi a mão de Deus que tirou o nosso povo do Egito.
Foi a mão de Deus que fez o mar vermelho se abrir. Foi a mão de Deus que nos guiou pelo deserto, sendo nuvem durante o dia, fogo durante a noite. A mão de Deus que trazia o maná. A mão de Deus que fez brotar a água da rocha. E eu comecei a entender, o problema é que nós somos atacados por preocupação, por pensamentos de preocupações e ansiedade, porque a gente está saindo debaixo do plano. O apóstolo Pedro fala assim: humilhem-se, pois, debaixo da potente mão de Deus. Eu estou falando para alguém aqui que está se sentindo sozinho, eu estou falando para alguém aqui que está achando que já não tem mais, que já não dá mais jeito, eu estou falando para alguém aqui que talvez você já está no fundo do poço, talvez você já não entenda mais, está deprimido, está frustrado, está chateado, sabe, se sentindo que não tem mais saída, mas eu vim falar para você que a mão de Deus tem uma saída sobre a sua vida, porque essa mão é poderosa, ela é forte sobre a sua vida, e o plano dele vai prevalecer sobre você, o plano dele vai prevalecer sobre você. Talvez hoje o que você precisa é talvez só voltar para debaixo do plano e deixar ele guiar a sua vida. A mão de Deus também representa algo muito importante. Fala assim, a mão de Deus representa a provisão de Deus. Muita gente está querendo a provisão, mas não está querendo a direção. Tem muita gente que quer a provisão, mas não quer deixar Deus guiar. E é uma construção. Quando eu estou debaixo da direção, quando eu estou debaixo da mão que guia, a mesma mão que guia também é a mão que provê. A mão de Deus, ela é provedora. Quem melhor para falar isso do que o apóstolo Pedro, que viu Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes, que viu Jesus fazer um milagre diante da sua vista, diante daquilo que eles estavam contemplando. E talvez teve um momento na sua vida que você achou que não ia dar, talvez teve um momento na sua vida que você achou que ia faltar, talvez em algum momento da sua vida você falou assim, Deus, eu não sei de onde vai vir, mas de repente alguém apareceu, de repente uma ligação aconteceu, de repente um encontro aconteceu, era a mão provedora de Deus trazendo provisão sobre a sua vida, e eu quero declarar essa provisão sobre esse projeto, eu quero declarar essa provisão sobre essa casa. Talvez vocês vão chegar em dia, você vai falar assim, Deus, eu não sei de onde eu vou tirar, vai vir uma ligação, vai vir um depósito, vai vir uma oferta, mas a mão que está direcionando também é a mão que vai prover esse projeto. Não vai faltar nada, não vai faltar nada. A mão provedora de Deus está sobre essa casa e sobre a sua vida. Essa é a mão da provisão. O problema é que para a gente receber a provisão, a gente também tem que se deixar ser guiado. Enquanto eu estava vendo o pastor Vinícius ministrar, eu falava assim, gente, isso é estar debaixo do plano de Deus. Isso é deixar Deus direcionar. Um projeto de expansão, ele não nasce simplesmente porque tem um coração com plano de poder. Não, ele nasce do coração apostólico, que vê pessoas que precisam ser alcançadas. E ele falou algo aqui, tem um pastor amigo meu, o apóstolo Valdir de Patinga, que ele fala algo muito importante. Ele fala assim, para onde Deus aponta, ele paga a conta. Para onde Deus aponta, ele paga a conta. Nós não temos muito, mas pode esperar uma oferta da Aliança Church para esse projeto aqui. Eu já entreguei a minha, mas eu vou mandar da igreja. Nós não temos muita. Você sabe que a gente precisa de um templo. E eu sei que a semente que vai ser colocada aqui vai ser a semente que Deus vai fazer abrir a porta para a gente ir lá. Eu sei, eu tenho convicção disso. Nós não temos nem templo, irmão. Reúne num teatro, numa escola. Monta e desmonta todo culto. Precisa de 60 voluntários de culto, dia de culto, para poder montar e desmontar. Mas pastor, você vai ofertar aqui? Vou, porque eu semeio em terra fértil. E eu sei que Deus, a mão provedora de Deus, já está provendo lá, da mesma forma como já está provendo aqui. Eu vou falar, esse lugar aqui não vai durar muito tempo não. Marca, não vai 5 anos não, não vai 5 anos. Só não esquece de mim depois, viu? Pode me chamar para pregar no lugar maior. A mão provedora de Deus. O que é impossível para esse Deus? Essa semana eu fui ministrar na igreja da cidade, lá em São José dos Campos. E enquanto o rapaz estava fazendo a tour comigo, ele contou uma história. Eu não sei porque que o Espírito Santo está me levando isso aqui não, irmão. Se eu tiver que parar, você fala para eu parar aí, viu, Vinícius? Fala assim, o tempo acabou aí, os irmãos já querem ir embora, fala aí. Mas enquanto ele estava mostrando para mim o projeto da igreja da cidade, que é um projeto gigantesco, nós chegamos de frente do college da igreja da cidade. E quando nós chegamos de frente ao college, o rapaz falou assim, quando o pastor Carlito tinha esse projeto, Deus colocou no coração dele que uma pessoa ia ofertar o projeto por inteiro. Eu falei, você é louco. E aí quando o cara chegou e falou assim, eu sou essa pessoa, ele falou, eu quero ajudar no projeto. Aí o pastor Carlito falou assim, olha, Deus falou que é uma pessoa só. Se você tiver condição de fazer tudo, vai ser você. Se você não tiver condição, eu te agradeço, mas Deus falou no meu coração que era uma pessoa só.
Quanto que é o projeto, pastor Carlito? 4 milhões de reais. Sou eu. Pode me dar aí que eu vou construir, vou entregar a escola para vocês. 6 meses, a escola estava pronta. O que impede, pastor Vinícius Mota, de alguém usar alguém que está sentado aqui, de se levantar e falar assim, pastor, não se preocupa que esse projeto aqui é eu que vou cuidar, o senhor pode cuidar de outras coisas, o dinheiro que entrar, o senhor vai fazer outros investimentos, porque eu vou pagar tudo isso aqui. Quem tem coragem de fazer isso, irmão, Deus abunda tanta bênção na vida dele, mas tanta bênção. Esse cara que fez essa doação lá em São José dos Campos, é um dos maiores empresários da cidade, dono dos principais shoppings da cidade. E depois que ele fez essa doação, você não sabe o que aconteceu com ele. Ele enriqueceu muito e muito, muito mais do que ele era. Por quê? Você não faz barganha com Deus. Você tem um coração generoso. E quando você tem um coração generoso, mais Deus coloca sobre você, mais provisão vem sobre a sua vida, porque Deus quer que o reino dele expanda, quer que o reino dele avance. Então fala para alguém, fala assim, ó, você vai fazer parte daquilo que Deus está construindo aqui. Fala assim, seja generoso, porque a provisão de Deus está vindo já sobre a sua vida. A provisão já está vindo sobre a sua vida. Ah, pastor, hoje eu não tinha para dar. Domingo que vem você tem. Durante a semana você já pegou o Pix, você vai ter. A provisão de Deus vai chegar sobre você. Pastor, eu sou profeta. Eu não sei se vocês acreditam nisso ou não, mas eu sou profeta. Essa semana alguém vai receber uma resposta. Essa semana alguém vai ter uma porta aberta, vai receber uma provisão. E lembre-se daquilo que Deus está construindo aqui. Quando Deus colocar nas suas mãos, é Ele falando para você, não se esqueça daquilo que eu estou construindo. Faça parte disso. Agora, a última representação da mão de Deus. Primeiro, a mão de Deus representa a direção. Segundo, a mão de Deus representa a provisão. Terceiro, a mão de Deus representa a proteção. Falei provisão, proteção. A mesma mão que guia também é a mão que provê e a mão que protege. Quem melhor para falar sobre proteção do que Pedro? O homem que andou sobre as águas. Se o pessoal da mídia puder projetar para mim, Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. E você vai ver por que o apóstolo Pedro está falando sobre isso. Olha o que diz o texto. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Aqui tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, ele tem que insistir para os discípulos ir. E segundo, um destino já foi dado. Jesus está dando uma ordem e um destino. Quando ele te dá a ordem e o destino, é garantia de que você vai chegar onde ele falou que você vai chegar. Agora, por que Jesus tem que insistir com os discípulos para eles entrarem no barco? E aí é uma projeção minha, é algo que eu tentei identificar. Alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores. E o pescador, ele domina a arte do mar, principalmente o clima, o tempo. Ele olha e fala assim, vem tempestade, vai dar ruim no meio do caminho. Então Jesus fala assim, passe para o outro lado. Eu imagino alguns dos discípulos de Jesus olhando e falando assim, nós não vamos não, porque vai ter tempestade no meio do caminho e a gente não está disposto a passar pela tempestade. Esse é o grande problema. Quem não está disposto a cumprir a ordem de Jesus e disposto a enfrentar as tempestades, nunca experimenta os milagres que Jesus pode oferecer. Tem muita gente aqui que Jesus está dando uma ordem para você e você está falando assim, eu estudei, eu tenho experiência. Não é a hora, não é o momento. E quem diz que Jesus quer saber da sua experiência, do seu know-how, da sua expertise? Se Ele mandou você fazer, só faça. Ah, mas no meio do caminho vai vir tempestade, vai ficar ruim. Deixa eu te falar uma coisa. Se levantar uma tempestade, você pode ter certeza que Ele é poderoso para acalmar a tempestade. Se Ele te deu o destino, é porque você vai chegar lá. Dá para você profetizar para 2 ou 3 pessoas e falar assim, se Deus te deu o destino, você vai chegar aonde Ele disse que você vai chegar. Porque Ele é fiel. Aí ele insiste, vamos lá, vamos seguindo a leitura. Agora o versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer, ele estava ali sozinho, orando em secreto. Nós estamos perdendo às vezes o hábito de fazer as nossas orações em secreto, de buscar a Deus, falar com o Pai em secreto, aquele que nos responde também em secreto. Versículo 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Os discípulos tinham razão. A tempestade viria. Para me finalizar aqui, eu vou precisar fazer um negócio aqui que eu gosto de fazer. Eu preciso de 12 homens aqui no altar agora. 12 homens. Corre aqui. Se você tiver dúvida, pode ficar sentado aí. 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já deu os 12. Sobe aqui. 12 homens. Fica aí no meio. Pode deixar aqui.
Vamos imaginar que esse pedaço aqui, entre o retorno e essa marcação aqui, é o barco dos discípulos, ok? Então entra tudo dentro do barco. Vai. Vamos, gente, espalha aí, senão você está fora do barco, varão. Para frente. Vai, olha para trás. Isso, agora eu só preciso que vocês me ajudem a escolher um cara, o Pedro, o bravo, o nervoso, que quer arrancar a cabeça de todo mundo. Quem que é aqui o Pedrão? Você, irmão, com essa carinha de neném, é o mais nervoso? O Maico? Você, Maico? Não, você não tem cara de nervoso, você tem cara de torcida organizada. Não é? É mesmo? Ainda bem que Jesus te salvou, né, filho? Glória a Deus. Então tá bom, então o Maico vai ser o Pedrão, ok? Agora é o seguinte, nós vamos fazer uma peça e o roteiro já está ali, ok? O texto já está ali, o roteiro. Vocês vão entender por que a mão poderosa de Deus é uma mão que protege. Então vamos lá, começando a nossa peça, está aqui, né? Nossa, Deus, derramou água aqui. A nossa peça vai começar agora. O barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Esse aqui está brincando de dar cambalhota dentro do carro. Olha lá. Vamos lá. Vai lá, beleza, vamos continuar, que o tempo já está passando. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. O barco está balançando. E Jesus está vindo. Olha o versículo 26. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram. E gritaram de medo. Ficou bom, rapaz. Mas tá fácil, tá lá o texto, tá lá. Vamos lá, mais uma vez, agora para valendo, gravação, segundo take. O vento está soprando. Jesus está vindo na direção deles. Quando eles veem Jesus, eles gritam. E gritam de medo. Presta atenção em uma coisa muito importante aqui. Quando nós estamos passando pelos momentos das nossas maiores dificuldades, nós perdemos a sensibilidade de reconhecer que Jesus está vindo na nossa direção. Aquilo que para os discípulos era um fantasma, era a provisão chegando para eles, para poder ajudar eles. Tem muitos momentos que no meio da sua maior tempestade, você vai olhar e falar assim, gente, está vindo alguma coisa para me aterrorizar, está vindo um problema, está vindo alguma coisa. Não é problema, não é nada para te aterrorizar, é só Jesus chegando para poder acalmar a sua tempestade. É só Jesus chegando para falar assim, gente, fica tranquilo porque eu estou aqui. Dá para você virar para alguém e falar assim, fica tranquilo porque Jesus chegou na sua tempestade. Fica tranquilo porque Jesus chegou hoje no meio do seu ambiente. Agora, vamos lá, continua. Eles gritam e Jesus fala para eles, gente, tem coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus se apresenta para eles. E aí no próximo versículo, Pedro disse, vamos Pedro, olha lá. Você consegue enxergar? Manda eu ir até o encontro, fala, Senhor, vai, se és tu, tem que ser bem assembleiano, vai, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Amém. E Jesus falou assim, então venha Pedro. E Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. Isso Pedro. E foi em direção a Jesus. Saiu do barco, sobre as águas, e foi em direção a Jesus. O barco é um lugar de conforto, o barco é um lugar de segurança. Se você fica no seu conforto diante de uma ordem de Jesus, você nunca experimenta milagre. Jesus está mandando e você está falando assim, mas aqui está confortável, eu não vou sair da minha zona. Quem não desce do barco nunca experimenta os maiores milagres. Pedro desceu e andou sobre as águas, os outros ficaram olhando. Eu quero profetizar que você não vai ser daqueles que veem milagre dos outros. Você vai viver os seus próprios milagres, você vai ter coragem de descer do barco e andar sobre as águas. E aí o Pedro desce, só que ele vem à direção de Jesus, ele vem andando em direção de... Só que quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Afunda Pedro. Pedro afundou. Só que quando Pedro afunda, volta aqui, Pedro grita, Senhor, salva-me. Fala, Senhor, salva-me. Muito interessante, nós vamos afundar de novo. O problema não é quando eu afundo, o problema é que eu estou afundando longe de Jesus. Tem muita gente afundando longe de Jesus.
Tem muita gente que está distante demais de Jesus e contemplando vento e onda e afundando. Mas Pedro está perto. Quando Pedro afunda, Pedro grita: Senhor, vai. Salva-me. Senhor, salva-me. Jesus está perto. Agora olha o que diz o versículo 31. O que é a primeira palavra que diz lá? Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou. Hoje Jesus vai deixar você afundar o suficiente para você reconhecer que você precisa da ajuda dele, mas ele vai te levantar o suficiente para que o mundo inteiro veja que ele é Deus da sua vida. Você precisa clamar, você precisa gritar e dizer: Senhor, eu preciso de ti, eu não vou morrer no meio desse caminho. Obrigado, meus amigos, Deus abençoe, pode voltar. Imediatamente, cadê o tecladista? Foi arrebatado. Não, está ali. Corre, varão. Se eu não visse o tecladista, eu ia falar assim: ele foi, e eu fiquei. Aí o bicho fica doido. Aí ele fica doido. Sabe aquele dia que você achou que alguma coisa poderia ter acontecido com você? Aquele dia que você estava chegando na sua casa e você falou assim: meu Deus, o que é isso? Você olhou e não viu? Era a mão protetora de Deus guardando você. Se você chegou aqui até hoje, alguém vai falar que você está aqui porque tudo deu errado. Na realidade, eu vou falar que você está aqui porque Jesus marcou esse encontro aqui com você, para dizer para você que você não vai afundar. Que, como Pedro disse, se você está debaixo da direção, Ele também te provê e Ele também te protege. E quando eu estava em casa, no dia que o Espírito Santo me entregou essa palavra, você está em que nota, minha? Mi? Faz mi para mim, por favor. Quantos anos você tem? 23. Então provavelmente ele não vai conhecer essa música. Eu me lembrei que eu estava lá em casa e eu comecei a cantar no meu violão, chorando no quarto da minha casa. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és o quê? Se a tempestade me alcançar, tu és, ó a provisão aí, ó, meu abrigo. Você pode dizer: se o mar me submergir, a tua mão faz o quê? Me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Olha a proteção. Vamos dizer: tu és o Deus da minha salvação. Diga: és o meu dono, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você pode ficar de pé. Vamos cantar mais uma vez. Diga: se o sol se pôr. Cante. Se o sol se pôr e a noite chegar, diga: tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Diga: meu abrigo. Você pode levantar as suas mãos e dizer: se o mar me submergirá, me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas, porque tu és o Deus da minha salvação. Diga: tu és, e tu és
lembro quando meu pai me chamou para voltar, para assumir a igreja, eu comecei a falar para o meu pai: eu não consigo, eu não posso, eu não estou pronto, isso não é para mim. E quando os pensamentos de preocupação e ansiedade começaram a me atacar, eu peguei a Bíblia como se fosse uma caixinha de promessa, me lembrei de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. O Espírito Santo falou no meu coração: a ansiedade anda de mãos dadas com orgulho. Não é isso que você está entendendo. A ansiedade anda de mãos dadas com orgulho. E aí eu comecei a ler, e o Espírito Santo: lê de novo, lê de novo. E eu comecei a ler e falar: mas é lance. E eu fui para a internet, fui pesquisar e achei um estudo de John Piper a respeito da carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro. E nesse texto, John Piper diz o seguinte: na época em que a Bíblia foi escrita, não havia divisões entre capítulos e versículos. E a expressão do versículo 6 e do versículo 7 é uma sentença só. Se o pessoal puder colocar para mim, 1 Pedro 5, 6 e 7. É uma sentença só. E eu comecei a ler, e o texto diz o seguinte: humilhai-vos ou humilhem-se, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, vírgula, para que ao seu tempo Ele vos exalte, ou Ele te exalte no devido tempo. Só que aí o próximo texto no original não está lancem, está lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de você. Então a expressão original diz o seguinte: humilhem-se, pois, debaixo da potente mão de Deus, vírgula, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de você. O Espírito Santo falou para mim: o mandamento não é você lançar a ansiedade, o mandamento é você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque quando você se humilha no devido tempo, Ele mesmo tira a ansiedade de você, porque Ele cuida de você. É Ele que faz, mas eu preciso me humilhar. E o problema é que a gente não quer se humilhar, porque nós somos orgulhosos demais. Pastor Evandro, quando eu escrevi ansiedade, escrevi orgulho num papel, alguma coisa me chamou a atenção. Ansiedade é uma palavra com 9 letras. A letra central, ansiedade. Orgulho é uma palavra com 7 letras, orgulho. Eu circulei as 2 letras centrais, formou o quê? E aí o Espírito Santo falou para mim: o dia que você sair do centro, o dia que você sair do trono e colocar Jesus no centro da sua vida, não haverá mais pensamentos de preocupação e ansiedade, porque Ele cuida de você. Ele é a mão que te guia, a mão que te provê e a mão que te protege. Pastor, por que você está falando isso? Porque o apóstolo Pedro experimentou isso. Jesus, assentado com seus discípulos, falou assim: hoje todos vocês vão me abandonar. Pedro olha para Jesus e bate no peito e fala assim: eu não te abandono. Jesus olha para Pedro e fala assim: ah, Pedro, se você soubesse que hoje, antes que o galo cante, você vai me negar. Você vai me negar por 3 vezes. Mas o mesmo Jesus, no final do livro de Lucas, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, hoje o diabo me pediu para se andar contra a sua vida, mas eu, Pedro, intercedi por você. Quando você está no centro, você cai. Mas quando Jesus está no centro, Ele cuida de você, Ele intercede por você e Ele tira toda a ansiedade do seu coração. Eu não sei para quem que foi essa palavra, eu não sei porque que o Espírito Santo queimou essa palavra no meu coração, mas eu vim aqui falar para você nessa noite: se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Talvez hoje é dia de você falar assim: Deus, a minha vida é tua, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Deixa Ele guiar a sua vida. Sai do centro da sua vida. Não ache que você é bom demais, não ache que você é suficiente demais, não ache que você saiba demais, que você sabe demais. Não, deixa Jesus guiar você. Deixa Jesus guiar você, porque o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é poder. Deus tem planos perfeitos para você, Ele tem vida abundante para você. Saia do centro.